Glória do Senhor. Aleluia. Amém, querido? Vocês estão felizes? É isso aí, o povo de Deus tem que estar feliz. Porque Jesus deixou isso bem claro, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele fala, eu venci, vocês vencerão. Isso já é uma promessa, mas são poucos que conseguem reconhecer. Amém? Hoje faltam algumas pessoas, pegaram já o gancho de domingo de manhã não ter culto, né? Disseram, vamos um pouquinho mais para frente. Amém? Mas o importante é que o Senhor celebra com quem está. Amém? Porque quando a gente não está doente, quando a gente não está indisponível por alguma situação, por causa de alguma coisa que nos impede de levantar, de andar, não adianta ficar em uma live. A live é para aqueles que a gente tem que alcançar, que está distante. Não da igreja. O da igreja ele tem que cultuar. A live é para acessar pessoas que estão distantes, pessoas que se afastaram do Senhor, pessoas que um dia ficaram feridas pela igreja. Quando eu digo igreja, eu não digo placa de igreja, eu digo uma pessoa que feriu alguém, e essa pessoa se afastou e disse que foi aquela igreja. Então nós estamos em um ambiente que estamos no século 21, onde é transmitido, onde a palavra de Deus está alcançando aqueles que nunca ouviram. Tem roça que não tem internet, está chegando a internet agora, está tendo possibilidade de estar assistindo um culto. Por quê? Porque na sua região da sua roça ali não tem uma igreja ainda, e muitas vezes com a internet é alcançada a palavra de Deus. Eu vi um dia desse um testemunho de uma pessoa dizendo, acho que foi Gleison, nosso filho espiritual, que tem uma moça na Santa Casa, que ela lá onde ela mora não tem igreja. Então ela fica à mercê de uma pessoa aqui em Valença para falar do amor de Jesus para ela, porque ela tem fome e sede. Então quem é da igreja tem que estar no corpo, ligado com os membros, amém? Para funcionar na sua unidade só, uma unidade única. Então nós precisamos compreender e mudar a nossa mentalidade, amém? Quando eu digo nós, eu não estou dizendo vocês que estão aqui, estou dizendo aqueles que deixaram de estar aqui, amém? Vocês ficaram com cara de chuchu, problema deles. Eu amo. Amém, irmão? Mas a Bíblia diz, só corrige quem o quê? Quem ama. Eu fiquei muito feliz porque muitas mensagens que foram pregadas lá, algumas já preguei aqui. Só mudaram alguns textos. E isso comprova que o sinal e a direção por onde nós estamos andando é onde Deus está amando. Porque Deus está procurando a igreja que seja humilde e simples, mas que tenha profundidade no Espírito Santo de Deus. Como foi falado muito lá, que tenha fogo da presença de Deus, que queime pela presença de Deus. Como o Judas falou, tem muita semente dentro da igreja que estão cheirando mal, estão apodrecidas, porque já entenderam que vir à igreja é um culto normal, e essa semente ela não produz mais, porque ela está tão guardada em Deus, que ela não se multiplica, ela não germina, ela não morre, e ela só tem cheiro de podre, porque não produziu nada. Então nós estamos em um ambiente chamado espaço, aqui, que nós chamamos de sinagoga, santuário, onde nós devemos buscar sempre a presença de Deus. Não se impossibilite em nenhum momento da sua vida de você buscar Deus. Lute com toda a tua força, porque quando você luta com a tua força para buscar o Senhor também te encontrará. Seja no momento de fraqueza, no momento de dor, no momento que caiu e no momento de alegria, tenha força para buscar o Senhor. Não busque o Senhor só quando está tudo bem. Não queira pedir para louvar quando Deus te deu uma bênção. Louve ao Senhor em toda a sua circunstância de vida. Se você é uma semente, você tem que produzir. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Diz para o vizinho que está do seu lado, seja uma semente multiplicadora.
Fale para ele, não venha mais para a igreja. Se o intuito não é produzir em Deus, só porque possa ser que você está ficando com a barriga muito cheia e ela precisa esvaziar para passar para alguém o que você se encheu dela. Amém? Abra suas Bíblias, Lucas capítulo 15. Amém? Enquanto você está abrindo aí, vou dar um aviso aqui. Eu acho que estou certo nesse aviso que eu vou dar. Amém? Faz igual a Júlio. Pede para Jesus me ajudar. Se eu não me engano, domingo agora é o nosso almoço de comunhão. Eu estou certo? Amém, glória a Deus. Então, domingo agora, a gente tem sempre uma palavrinha, amém? Mas só que essa palavrinha a gente vai continuar no texto que a gente está estudando de 1 Coríntios. E depois, logo após, a gente vai estar se reunindo na mesa, amém? Repartindo pão um para com os outros. Porque quem tem comunhão vive a unidade de Cristo. Amém? Vai ser tudo. Primeiro almoço, depois a cena hoje. Amém? Porque sempre o almoço da gente sempre fica por segundo do mês. Mas para não chocar com a nossa feijoada, a gente botou agora na primeira semana, amém? Você que é da igreja, você que está nos assistindo, domingo que vem agora tem o nosso almoço, amém? Vocês estão aí? Todos abriram suas Bíblias? Todos estão felizes? Todos estão no mesmo propósito? Estava com saudade de vocês. Mas ninguém botou lá no grupo, pastor, estou com saudade. Ninguém colocou lá nenhum áudio, nem seu Leinha, meu coroa, nem botou, pastor, estou com saudade. Amém. Meu desejo é que vocês todos estivessem lá. Porque seria mais uma confirmação de algo que você ouve muito aqui. E daquilo que os homens de Deus, que como nós também, mas homens de Deus, quando eu digo, porque eles rodam países. Eles rodam o estado do Brasil. Estava lá ministrando aquilo que a gente tem carregado. E é motivo de alegria. Amém? Por tantas aflições, por tantos embates. Mas a gente vê que homens que falam do amor do Senhor, que ganham muitas vidas, que viajam o país, também passam por lutas e embates. Mas no final de tudo, Ele sempre nos lembrou que no final Jesus restaura, Jesus dá a vitória. Mas para isso a gente precisa permanecer em Deus. Amém? Vamos ler junto? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu acho que só tem esse aviso. Se tiver mais algum, pode dizer, amém? Versículo 11 diz assim. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada.
E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na sua mão e a sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, matar-te-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela nossa viagem, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos ali na conferência, muito obrigado por todos os irmãos aqui que ficaram, mas o Senhor guardou cada um são e com saúde. Nós te louvamos, Senhor, porque nós queremos estar se submetendo à tua vontade, o teu querer e o teu propósito. Muda nossas orações nesses dias. Nos ensina a parar de pedir e nos ensina a pedir a nossa herança para servir ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser conduzido a ofertar missionários. As nossas orações nós colocarmos que, se o Senhor nos abençoar, a gente possa produzir no reino do céu, desenvolver na igreja, desenvolver pessoas naquilo que o Senhor tem chamado. Nos ensina a não colocar o nosso coração em mamon, mas nos ensina a ser abençoado para abençoar. A tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco, o Senhor acrescentará no muito. Também na mesma medida, Senhor, nós queremos abençoar todos que ofertaram, dizimaram, que os celeiros de cada um deles possa produzir, Senhor, sementes para que eles possam ter colheita no futuro. Nós queremos abençoar em nome do Pai, em nome do Filho
Em nome do Espírito Santo de Deus. Todo diz amém. Pode se assentar, querido. Esse texto é muito conhecido. Quando se trata desse texto, nós vamos ver que a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Fala de 3 questões, que todas as 3 questões ela se perdeu, mas todas foram achadas, sã e tudo resolvido. Mas que todas elas, para ser achada, teve de ter trabalho. Quase não sai. Teve de ter trabalho. Só porque tudo que a gente perde vai exigir de mim e de você esforço para achá-la. Só por quê? Porque estava em um ambiente tranquilo, resolvido e com um único propósito, esperando para ser usado, esperando para avançar, esperando para produzir. Por isso que vai exigir esforço. Se você perde um dinheiro, você não fica agoniado para achar? Sim. Mas se ele estava sempre no local que você sempre guardou, se você fosse lá, você ia achar. Mas quando se tem descuido, a gente aprende uma coisa: vamos ter que se esforçar. Um se perde porque quer, outro se perde porque quer desenvolver alguma coisa pensando que vai dar certo, mas ainda não foi o tempo. E outro se perde porque não foi colocado, guardado no lugar seguro. A Bíblia diz que a ovelha se perdeu porque ela se afastou do rebanho. Se ela se afastou do rebanho, significa que ela perdeu a voz do seu pastor. E Kleber ontem, ministrando na vida dos pastores, ele trouxe algo muito profundo, algo que muitas vezes a gente não se atenta. O boiadeiro, quando ele vai conduzir os bois, ele não fica na frente, ele fica atrás. Então os bois são conduzidos por pressão, são conduzidos por vara, para ele ir para o lugar que deveria ser guardado, ou no lugar que ele deveria ser colocado para comer. Mas o pastor da ovelha não. O pastor da ovelha, ele fica na frente. É diferente do boiadeiro. O pastor, ele fica na frente e ele não dá chicotada, ele não pressiona, ele não empurra, ele só apenas faz o que Jesus diz em João 10, versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Se você olhar toda a história de ovelha animal, você vai ver um pastor, já teve vídeo que acho que Gil postou, já postei também, que um pastor está lá na frente e ele faz aquele som, ela consegue identificar que é a voz do pastor. E você pode procurar no Instagram, no YouTube, você vai ver, interessante. E ela só reconhece uma voz, a voz daquele pastor. Quando se compra uma ovelha, a pessoa que compra aquela ovelha de outro pastor, eu estou falando de ovelha animal, essa pessoa, esse pastor tem que ficar 6 meses com aquele outro pastor para que ela aprenda a comunicação daquele pastor agora que comprou ela. Olha que interessante, porque a ovelha não ouve qualquer voz, ela só ouve a voz de um. Mas o texto deixa bem claro em Lucas, no versículo 1, que a ovelha se perdeu. Ela saiu de junto das outras ovelhas. Em outra tradução, ela foi rebelde.
Ela disse: eu vou comer alguma coisa aqui diferente de vocês. E a história diz que ela se perdeu. Então ela se perdeu por ela mesma. Logo após, Jesus entra na outra parábola dizendo que a dracma foi perdida em uma casa. Só que aquela dracma era representada para uma noiva. Era um enfeite para um casamento. E toda mulher que ganhava do seu noivo e esperava o noivo conquistar a casa, ter recurso financeiro para que possa casar com aquela mulher e levasse para sua casa. Mas antes disso tudo, mesmo sem conhecer ela, ele tinha de liberar uma dracma, um enfeite para aquela noiva, mesmo sem saber quem é. Mas a história diz que a mulher perdeu a dracma, perdeu o enfeite. Se perdeu é sinal que ela não colocou no devido lugar. Porque quando você coloca as coisas no devido lugar, você sempre vai achar, sem dificuldade nenhuma. Eu poderia fazer uma simulação dizendo: olha, possa ser que ela estava apresentando para um bocado de gente e na hora ela colocou no bolso, na hora ficou na mão, ela esqueceu, abriu a mão, caiu. Não. Jesus está falando de coisas que não deveria ser perdida. Jesus está falando com coisas que é de valor. Coisas de valor a gente não deixa em qualquer lugar. Coisa de valor não vai querer se perder, porque existe um valor. Uma ovelha tinha um grande valor para aquele pastor. Ele deixou as 99 e foi atrás de uma ovelha. É sinal que ela representava algo de valor para aquele pastor. Assim como o efeito que a mulher se desesperou e disse que ela pegou a vassoura, pegou uma luzinha e saiu a procurar. Teve trabalho, mas se guardasse no lugar certo, acharia com mais facilidade. Sim ou não? Eu guardei uma folha quando eu ia casar com ele. Ele está assim com o olho já querendo dormir, entrego logo. Está cansado a gente mesmo da viagem, irmão. Amém? Eu guardei minha folhinha, eu disse: se é Deus que está falando pela boca dessa profeta, eu vou levar essa folha. Ela vai ter que durar, não sei qual é o dia que eu vou casar, ela vai ter que durar. Porque eu tenho que glorificar o Senhor no meu casamento. Não sei, ela durou. Ficou na Bíblia secando. Eu falei: você vai ficar aí. No dia que eu casei, eu levei até o altar e disse: foi Deus. Levou em torno de 4 a 5 anos na folhinha na Bíblia. Porque para mim tinha um grande valor. Porque Deus falou comigo aonde? No monte. Deus usou uma profeta que não me conhecia, trouxe a folha e disse: vai acontecer. Então, se é de valor, eu sabia onde aquela folha estava. Ela estava sempre na Bíblia. Agora me pergunte: você emprestava a Bíblia para todo mundo pegar? Não. Porque poderia perder a minha folha. Porque não era folha. Ali estava a representação que Deus falou comigo no monte. Falou que estava no meu oculto, no meu coração. E aquela folha era um símbolo de um ato profético que aconteceu lá. Então eu tinha de guardar. E até hoje vai verbalizar, porque foi a palavra de Deus que se cumpriu na minha vida. Então fala para o teu vizinho: você só perde coisa quando você é desorganizado. Porque se você tiver cuidado, você valoriza as coisas que você ganha. Fala assim: e principalmente se for de Deus. Amém? E logo após desse ensinamento, Jesus entra agora dizendo do filho. O filho que não espera o pai morrer para adquirir a sua herança. Ele não esperou.
A gente sabe que os filhos só podem tomar posse da herança se o pai e a mãe morrer. Porque se o pai morrer, a mãe ainda está viva, não tem como ter herança para ninguém. A não ser que a mãe diga assim, sabe, eu só vou ficar com essa casa, vou repartir as outras coisas para vocês. Mas se estiver viva, não pode haver repartição. Então, se Jesus diz que existia na parábola de Jesus um homem, é sinal que ele era o quê? Viúvo. Porque se ele não fosse viúvo, Jesus ia dizer, e o filho pediu o pai e a mãe. Mas Jesus deixa bem claro, ele pediu a herança ao pai. E o pai deu herança para o filho. Só por quê? Porque ainda que o pai não morreu, ainda que o pai não venha a óbito, o pai sempre quer fazer que o filho se realize. Mesmo sabendo que não é no tempo, mas mesmo sabendo disso, mesmo ele sabendo que o filho ia gastar, ia se perder, mesmo assim, ele liberou. Isso é alguém que ama, mas também é alguém que diz assim, não está pronto, eu sei, trazer para o baianês, vai quebrar a cara e vai voltar. Sabe por quê? Porque o pai sempre honrou esse filho. Ele sabia onde é a mesa que ele comia, ele sabia com quem ele bebia, e ele sabia a autoridade que ele tinha com esse pai. É por isso que Jesus deixa bem claro, todos os três se perderam, e todos foram achados. Só tem uma diferença: a ovelha perdida, o pastor foi. O bom pastor, que dá a sua vida. Sabe quem é esse bom pastor? Jesus. Porque ele veio com um destino: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. As pessoas comparam muito o pastor Jesus com o pastor Alex. Eu estou dando o meu exemplo, como tem com os outros pastores. Pega a passagem bíblica e diz: o pastor deveria dar sua vida pelaquela ovelha. Nós estamos no século 21. O pastor está para aconselhar, para cuidar, para direcionar, mas muitas vezes não ouve conselho e não quer ser direcionado. Mas lembra o que aconteceu com a ovelha? Quando Jesus chega até ela, Jesus desloca a perna dela, para ela sentir dor. Em toda perda, sempre vai existir dor. Jesus desloca a perna da ovelha e traz nos ombros. O bom pastor, ele faz isso. E quando chega no lugar, ele bota para o lugar, para que ela entenda: você estava em um lugar, um ambiente bem organizado, perfeito, tudo na sua disposição, porque era o pastor que te conduzia para as águas tranquilas e para essas árvores e matos verdejantes. Também a mesma mulher que perdeu o efeito, perdeu sua dracma, também teve trabalho. Porque a Bíblia não diz na parábola de Jesus qual foi o tempo que essa mulher ficou procurando, mas teve trabalho, teve de pegar a vassoura. Creio eu que o objeto da dracma, do seu enfeite, era pequeno. E ela teve de fazer o quê? Varrer toda a casa para achar o seu enfeite. Então isso deve gerar alguns tempos, que poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar se alegrando em outra coisa, mas estava vendo um tempo
de escassez, de agonia, de tristeza. E se eu não achar? E naquele dia do casamento, quando o noivo levantar o véu, o que vai ser de mim quando ele perguntar: cadê o enfeite? Ali é uma comparação do noivo, o verdadeiro noivo, com a verdadeira igreja. O que foi que eu te dei? Tu guardou? Você guardou mesmo? Olha bem para cá, querido. Jesus agora, quando entra no filho, Jesus disse que o pai deu a ele para ele gastar. Mas a vontade do pai que não era que ele gastasse, porque ele sabia como a sua família vivia, como eles trabalhavam e como eles possuíam aquelas posses do que eles tinham. Então o pai estava dizendo para ele: olha, quando eu morrer, você tem que dar seguimento, você tem que cuidar como seu pai cuidou, para que não falte alimento para os seus filhos, e que isso verbalize de geração a geração. Por isso que tudo, quando a gente tenta fazer da nossa forma, tenta fazer do nosso jeito, sem conhecimento, sem prática, sempre vai dar errado. Sempre quando a gente tentar organizar nossas coisas, se não for organizado como o céu quer que seja organizado, a gente vai perder. E eu quero falar nessa noite sobre abortar. Porque quem se aborta não gera nada. Quando uma ovelha está na mesma visão, está no mesmo lugar, sempre vai gerar outras ovelhas. Observe bem, a Bíblia deixa bem claro que Jesus foi crucificado pelo um povo que ele fez milagre, pelo um povo que ele deu pão e vinho, pelo povo que ele curou, pelo povo que ele ajudou, pelo povo que ele amou. Mas o povo foi pressionado pelas outras pessoas. Barrabás. E todos gritaram: Barrabás. Quando a ovelha está comendo, você acha que outra ovelha que está vendo aquele rebanho para o mesmo lugar, ela vai querer ir para outro? Não, irmão. Porque ela sabe onde ela está comendo é algo limpo, não vai ter danina, não vai ter ali algo que seja venenoso. Ela vai comer em um ambiente, e todo mundo que vai vendo ela comer naquele ambiente, vai vendo que ela está ficando bonita, viçosa, fortinha. E todo mundo quer dizer o quê? Onde é esse lugar que você se alimenta? Porque é uma conexão que alguém vai atraindo. Por isso que Jesus deixou bem claro que o verdadeiro evangelho é fazer discípulo, um faz um. Mas quando a gente não aprende a guardar, quando a gente não aprende a desenvolver no tempo certo, na hora certa, na direção correta, a gente vai perder muitas coisas de Deus e questionar porque nós não estamos vivendo aquilo que Deus chamou para a gente viver. Observe quando uma mãe ela engravida. E quando aquela gravidez não foi sonhada, não foi por alguém que ela estava esperando, aconteceu com alguém que ela se deitou, porque houve ali o quê? Um filho que foi gerado. Mas o filho não pediu. Mas a consequência vai querer colocar nele, irmão. Vai tentar abortar algo que deveria estar sendo gerado para gerar. É por isso que se aborta não vai gerar nada. Que se aborta vai deixar de Deus agir através da sua vida. Porque não aprendeu a guardar, não aprendeu a estar no lugar certo e não aprendeu a ser direcionado. O filho não esperou o pai colocar ele para trás como uma flecha e lançar ele. O pai sabia que ele não tinha condição de segurar o filho, porque ele já tinha uma idade, ele já sabia. O pai não ia amarrar esse filho, não ia acorrentar esse filho, porque esse filho ele era livre dentro da sua casa. Ele tinha um momento de comer, beber e viver com seu pai. Mas ele decidiu no seu coração, então o pai jamais vai impedir. Porque o pai, se eu não quero ajudar, eu também não vou, eu vou deixar ele ir.
O problema é se o pai dissesse para ele: você vai ficar. Ia gerar discórdia, briga, nessa parábola que Jesus contou. Então aprenda uma coisa: tudo que Deus nos dá para ser gerado debaixo de entendimento, sabedoria, direcionamento, para que possa ser reproduzido. Então, quando a mãe engravida de alguém que ela não queria, voltando para essa mãe, ela vai querer matar. Ela vai querer abortar. Só porque não era do amor, do prazer, da alegria que ela queria ter. E não foi a pessoa que ela queria que fosse o pai. Mas ali está sendo gerado uma vida, imagem e semelhança de Deus. E qual é a mãe que não sonha? Qual é a mulher que não sonha ser realizado com um filho? Todas. Ainda que tenha alguns dizendo assim: não quero. Você não quer agora, mas vai ter um momento que vai despertar. Só porque isso foi Deus que criou o homem e a mulher. O homem tem a semente, a mulher vai ser aqui, vai ser a geradora. Isso já é de Deus. Mas imagine agora para uma mãe que tinha um sonho de ter um filho, e aquele filho que ela está na barriga, ela não queria estar, e ela quer abortar, mas a criança não tinha nada de errado, porque não pediu para vir, não pediu para ser feita, e também não pediu para abortá-la. Ela só queria dizer: eu vim para viver, eu vim para produzir, eu vim para crescer e multiplicar, eu vim para gerar alegria, eu vim para fazer a bênção do Senhor se cumprir. Mas quando essa mulher aborta, ela gera uma tristeza, porque ela sabe que abortou algo chamado filho, semente. Então vai ficar se culpando por o resto da sua vida. Mas só vai errar quem não aprende a ouvir, obedecer para executar. Já sabemos para que essa história foi contada. Ela tinha um propósito para Israel, para Jerusalém e principalmente para os fariseus e os escribas. O filho mais novo, ele é um publicano ali representado. Eles são filho mais novo porque é inexperiente. Todo filho que é inexperiente, ele sempre vai colocar a carroça na frente dos bois. Assim como os escribas e os fariseus. Jesus veio sobre Jerusalém e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Colocaram a carroça porque não conseguiram guardar a palavra de Deus, não conseguiram verdadeiramente executar a palavra de Deus, porque eles tinham o Pentateuco, a Torá, eles sabiam das leis, sabiam que o Messias viria, mas não aprenderam a guardar. Eles guardaram da sua forma, e guardar das nossas formas, coisa do reino de Deus, sempre vai gerar aborto. E quando gera aborto, não gera nada. O filho mais velho representa também o fariseu tendo maturidade, conhecimento e instrução do que seu irmão mais novo, mas porém era escravo. Viveu constantemente com o pai, o filho mais velho, mas se tornou escravo. Porque ele vai questionar o pai: eu sempre estava aqui, eu nunca pude comer, eu nunca pude queimar um cabrito desse. Aí o pai disse: tudo que é meu é seu. E quando eu olho para essa palavra, eu sempre vejo que sempre nessa família vai ter sempre um filho que vai se achar inferior do amor do pai ou da mãe. É por isso que Jesus escreve isso, para trazer uma representação.
como é para Israel, para os fariseus e escribas, mas principalmente para nós, seres humanos, que precisamos entender. Porque toda vez que a gente não guarda a palavra de Deus com uma obediência, a gente vai abortar e não vai gerar nada. Tem gente que quer andar com Deus, tem pessoas que querem andar com Deus, mas ela diz: isso aqui eu posso fazer, mas isso aqui eu não posso fazer. Mas o reino de Deus é um cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia não pergunta se é para a gente cumprir algumas coisas ou outra. A Bíblia diz que a gente precisa cumprir. A própria palavra, Jesus vai dizer: eu vim para cumprir. Você está aí? Então precisamos nesses dias aprender a guardar as coisas de Deus. Precisamos nesses dias tanto aprender a guardar, como aprender a entender a estação de eu funcionar no reino de Deus. Para que o Pai possa nos colocar, como o Salmo 127, a gente na aljava, e a hora que Ele puxar para trás, a gente dá o resultado. É por isso que muitas vezes a gente vem para um ambiente como esse, quando se diz que tem profeta que vai fazer acontecer, vai liberar dom, a igreja todas ela enche. Mas quando se diz que a palavra de Deus é o firme fundamento de todas as coisas, poucas pessoas querem guardar. É por isso que toda vez quando a pessoa vai se batizar aqui, eu friso muito Mateus 28, 19 e 20. Jesus diz: ide, fazer discípulo, batizar e ensinar. Mas depois Jesus diz: ensina a guardar. Porque o segredo de andar no reino de Deus é alguém que sabe guardar, é alguém que saiba se guardar, é alguém que saiba ter o seu valor, é alguém que está disponível para o Senhor dizer: é você que eu vou levantar agora para ser usado, é nesse tempo, a sua herança eu vou te dar agora, eu vou te entregar agora. Você foi obediente, você se guardou, então agora é o tempo de você colher, eu vou te enviar para você colher. Não é o seu desejo, não é a sua vontade de me servir? Chegou o tempo. E quando chega o tempo, a gente tem que estar preparado. O primeiro filho foi inexperiente. O segundo filho piorou, porque era um escravo dentro de uma própria casa. Tem mentalidade dentro do ambiente chamado igreja. Tem uma mentalidade, o pastor parece que gosta daquele, gosta daquela, gosta daquele ali, porque é mais... Não, irmão, isso é a mentalidade de alguém que é escravo. Isso é a mentalidade de alguém que é escravo. E deixa eu te falar, e essa mentalidade é religiosa. Porque a gente já sabe, só quem serve o púlpito é que vai ser usado. Mas no reino do nosso Pai não. O Pai quer que alguém se guarde, alguém que guarde a palavra dentro dele, alguém que se previna de algumas coisas, para Ele te chamar na hora certa e no momento certo. Não é porque foi chamado, não significa que Deus não vai te chamar. Se você está guardado, se você está esperando Ele dizer para você quem vai ser agora, o problema muitas vezes é quando Deus vai chamar, não está pronto. Começou bem, chegou nos 50%, mas não viu acontecer. Se desespera: Pai, me dá minha herança, eu vou sair. Porque não esperou o tempo certo. Quem espera tem paciência, porque se Ele falou, vai cumprir. O apóstolo disse lá hoje, quem estava assistindo a igreja viu, que Deus falou a Plínio que Plínio ia ganhar um carro. E Deus quer dar esse carro para ele. Mas para Deus dar, Deus precisa usar quê? Pessoas que estejam guardadas em quem? Porque só pode liberar 18 mil quem está guardado nele. Porque quem libera 18 mil já está entendendo: eu vou ganhar muito mais do que isso, porque eu estou inserido em alguém que eu estou guardado. E se eu estou podendo dar, é porque está funcionando, mesmo guardado, ainda que Ele não lançou eu, mas eu estou no lugar certo, só esperando o comando e a direção para eu atingir o meu alvo.
Você está aí, irmão? E a história vai deixar bem claro quando o filho mais velho vem. Ele pergunta: que festa é essa? Só que o filho mais novo, que já tinha gastado tudo com a meretriz, com prostituição, gastado tudo, achando que estava sendo o cara, achando que estava fazendo tudo que ele ia dar certo, e no final se tornou alguém que foi pagar sua diária. Alguém que era dono se tornou trabalhador. Trazer para a linguagem bonitinha, se tornou funcionário. Era patrão e se tornou funcionário, não do seu pai, mas de alguém que ele não conhecia, e se tornou escravo. Porque nem as bolotas do porcos, que era o alimento que o porco comia, ele não pôde comer. Sabe por quê? Porque o patrão dele disse para ele: aqui você só come o que a gente te dá, nem direito de pegar as bolotas do porco você tem direito. Mas ele lembrou: mas na casa do meu pai, os funcionários do meu pai tinham tudo. Jesus está dizendo: enquanto vocês aprendem a ser filho, tem tudo na sua mão. Porque quem é filho, o pai nunca vai negar nada. Sabe por quê? Quem é filho, querido, ele guarda, ele se protege, e ele é alguém obediente. Mas entenda uma coisa que eu quero te chamar a atenção: ele não lembrou do irmão. O direito era ele dizer: meu irmão tem tudo lá como eu tinha. Mas ele lembrou de quem? Dos servos dos pais. Ele lembrou do funcionário do pai. Sabendo que os funcionários do pai estavam comendo melhor do que ele, que saiu da presença do pai. Sabe o que eu entendo, querido? Quando a gente está em um ambiente onde o Senhor é o dono desse ambiente, quando a gente está num ambiente onde a palavra, que estamos num lugar e o alimento é do céu, a gente não vira escravo, mesmo sendo servo. A gente se torna alguém de herança, mesmo não sendo filho daquele pai que tinha posse, mas como servo, por ser obediente, por nós fazer tudo certo, se tornamos alguém da herança daquele pai. Porque agora observe, o filho está comendo bolotas que não poderia nem comer, e os servos estavam comendo comida de encher a barriga e dizer assim: estamos satisfeitos. É bom servir esse Senhor, é bom servir esse patrão, porque não está me faltando nada. Aí Jesus vai dizer: o meu pai não deve nada a ninguém. Quando a gente aprender que a mentalidade de filho é ser servo, não falta nada em nós, porque a gente não vai abortar. A gente não vai abortar. A gente vai ser alguém que vai se organizar nele. Qual é a diferença? Tem muito crente que era para comer na mesa do rei, e nem podendo comer bolota está podendo comer, porque as lutas, as traumas, as angústias têm paralisado de enxergar que na mesa não tem faltado nada. O filho teve de sair para compreender que não era a vontade do pai deixar ele, mas também o pai não poderia obrigar ele a ficar. Mas quando ele reconheceu que as bolotas que ele estava comendo, que ele ia comer, que não pôde comer, né? Ele disse: eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou voltar para lá. Porque eu sei, se eu voltar para lá, pelo menos como servo, como servo, eu vou comer bem, como o servo do meu pai come. Ele agora não vê no direito de filho, ele na mente dele, mas ele vê no direito de servo. Eu vou servir, mas eu sei que eu vou receber pelo aquilo que eu faço, vou receber dignamente.
E ele dizendo: eu vou falar assim com meu pai, vou pedir perdão ao céu e perdão a meu pai. E quando ele se aproxima, diz que o pai estava onde? Na sacada da varanda, esperando esse filho todos os dias. É assim que Jesus fica. É assim que o pai fica também. Todos os dias, quando a gente sai para comer em algum lugar que não era para comer e se perde, quando a gente deveria ser guardado, a gente não quer ser guardado, a gente é influenciado por alguém e acaba se perdendo. E quando a gente é para ficar no tempo esperando o pai da nossa herança, a gente quer pedir antes do tempo. É por isso que Tiago vai dizer: pedis, pedis, não recebeste, porque pedis fora do tempo, não está na obediência, não tem como o pai te liberar. E por o pai não te liberar, o diabo usa a pessoa para te influenciar. Sai, pede a si mesmo, gasta tudo. Se não der certo, você volta. Ouvir é fácil, mas na hora da escassez, de dizer como eu vou voltar agora, o diabo vai sair de cena e vai dizer: problema é seu. E a primeira coisa que vem no ser humano é vergonha. Eu não quero ir. Aí agora, aquele que influenciou, que atiçou, ele agora começa a te julgar. Você está errado mesmo. Todas as vezes fizeram com você o melhor e você não quis ouvir, não deu atenção, não se guardou. Olha aí agora, você está errado. Te influenciando agora, você não tem mais coragem de voltar. A vestimenta, não, quando o filho chega, que o pai se alegra e dá a vestimenta, é uma forma de perdão, restauração. Vou te devolver o seu direito. Por quê? Porque ele pediu perdão. Eu creio que quando ele viu o pai, houve aquele choque: vou ou não vou agora? E se eu chegar lá, ele disser não para mim? Fazem igual disso. Se eu chegar lá e ele dizer: vagabundo, volta. Aquele juiz é como ele falou, os loucos. O anel no dedo representa o símbolo de restauração da aliança de volta com o próprio pai, que é Deus e Israel. A restauração do anel significa: o filho tem direito da herança do pai, e por ter direito eu te coloco o anel. Temos aliança, porque a aliança é um elo que não é o quê? Emendado. A sandália, essa ordem era colocar na sandália aos pés também, pedindo para lavar os pés. Isso fala de novo caminho, apagando o quê? O passado. É o pai dizendo para ele, é o pai dizendo para Israel: que bom que você reconheceu, que bom que você voltou, deixa eu lavar seus pés. Isso eu estou apagando o seu passado, para que você possa calçar de novo a sandália que te dá direito de você ser alguém que vai ser transicionado em um caminho novo. Eu amo quando você fica tudo em silêncio. Mas alguém que se aborta passa por todos esses estágios que não deveria passar. Sabe por quê? Porque conhece, porque ouviu, já teve muito ensinamento, já teve muito do direcionamento, mas ainda tem uma mentalidade escravo. Tem uma mentalidade de alguém que não aprende a honrar os princípios e prefere gerar o aborto, prefere se abortar. Quantas pessoas que têm se abortado? E aqui agora entra a mensagem. Quantas pessoas têm se abortado por si mesmo, para fazer alguém feliz? Porque ama aquela pessoa, mesmo sabendo que não vai viver a felicidade, mas por estar junto com aquela pessoa, prefere viver junto com ela, mas prefere viver sofrendo, mas não tendo alegria.
Prefere estar se abortando, não gerando nada, vendo o outro sendo feliz, mas não sendo feliz. Ei, quantos casamentos estão assim? Eu conheço um casamento que é assim, que a mulher não pode dar palpite nenhum, e é crente. Tudo que um homem disser que tem que fazer, ela só tem que balançar a cabeça de lagartixa, porque quem ama gerou isso. O amor dela por amar aquela pessoa se abortou. Alguém que se aborta não conversa com ninguém direito, fica preocupada se isso não vai gerar alguma causa para aquele marido falar alguma coisa. Esse fato é verídico. Estão juntos até hoje, mas você olha para a pessoa, você vê, não tem felicidade, não vive bem. Porque quem vive bem com outra pessoa, ela se respira, ela tem alegria, ela tem paz. E você vê que está vivendo um crescimento, tanto um como o outro. Ei, eu entrei no casamento, amém, irmão? E quantas pessoas que dependem do elogio de outra pessoa para viver bem, gerando também dentro de si um aborto. Para eu viver, Rose precisa falar algo que eu estou bem, que eu me vesti bem, que eu me posicionei bem. Senão, se isso não falar, 2 ou 3 pessoas não falar, isso vai me incomodar. Então eu vou viver esperando alguém falar para mim. Eu vou viver por aprovação de alguém. Eu vou esperar alguém me elogiar, eu vou esperar alguém dizer que esse ministério é bom. Eu vou dizer, não, irmão, não precisa disso. Você precisa entender que Jesus te chamou para você ser livre, se tornar um filho, para viver nele constantemente em uma liberdade, onde o filho, ele se relaciona com o pai, e sabendo que a palavra do pai é suficiente para aqueles que estão lá fora, porque você não depende de aprovação de ninguém. Você não depende de ninguém para ser feliz. Jesus já foi na cruz. Ah, pastor, é fácil falar. Não é fácil falar, mas é uma verdade, porque está na palavra de Deus que Jesus Cristo é suficiente. Entrei no casamento, entrei em alguém que tem que ser aprovado por outra pessoa. Você está aí? E tem alguém que muitas vezes se aborta quando tem uma pessoa que tem condição perto de você, porque o complexo de inferioridade é tão grande que você não consegue estar perto de alguém que tem condição, porque é um medo que tem dentro de você, se essa pessoa desfazer de você ali. Aí muitas vezes você se aborta e deixa de estar em um ambiente porque você acha que é inferior àquela pessoa, onde Jesus chamou a gente de todos são iguais. Mas só porque causa isso? Porque alguém, quando não ouve Deus, alguém que não se submete à palavra, alguém que não se guarda, não sabe o alto valor que tem. Ela prefere valorizar aquele, mas não se autovaloriza. Por isso que eu acho lindo na palavra de Deus, eu não posso amar ninguém sem antes eu me amar. Se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém. Se eu me amo, eu consigo amar alguém. Então, para amar lá fora, eu preciso primeiro me amar. Para me amar, eu preciso estar bem com o meu Senhor. Eu preciso estar satisfeito com o meu Senhor. Eu prefiro estar guardado por Ele, na palavra dEle, para que tudo que eu venha me mover, eu venha me mover com felicidade e alegria nele. Só porque eu estou debaixo de um princípio, debaixo de uma palavra paterna, de próprio Deus, o próprio Pai que enviou a Jesus Cristo para eu andar sobre ela. Você acha que Deus quer ver você sofrendo? Você acha que Deus quer que você fique sempre se abortando? Você acha que Deus quer que você sinta a pessoa inferior dessa terra? Você acha que Deus quer que você se ache que você não é feliz? Não. Mas enquanto você tiver uma mentalidade de escravo, você nunca vai viver uma mentalidade de filho. Porque para viver uma mentalidade de filho, você precisa transicionar sua mente
a tirar a escravidão que está dentro de você e se colocar no lugar de filho, de servo. Esperar o tempo, a estação, o direcionamento de Deus. Porque quando Ele te dá e quando Ele fazer, você vai ver que você não precisou se mover por nada. Você só precisou estar na palavra dEle, guardado nele, esperando Ele dizer: vai que é tua. Vamos lá, irmão. Você está aí? Então toda pessoa que se aborta também, ela vive para os outros, já foi falado. Toda pessoa que se aborta, ela tem feridas. A você que está nos assistindo, se porventura você se aborta, você tem ferida dentro de você. Se você sempre faz alguma coisa para alguém ser feliz, e você dentro de si, não, para mim está satisfeito, fulano estando feliz, eu estou feliz, é engano. Porque Jesus nos chamou para triunfar, Jesus nos chamou para a gente, todos nós, conquistar. Desde o começo da fundação do século, sempre houve conquista. Conquista para um homem levantar do barro, foi o Senhor que conquistou, soprou sobre a narina dele. A serpente veio e atrapalhou. Jesus tirou do jardim, bota a espada fumegante em volta do jardim. E Deus coloca Adão para fora e Eva. Gerou graça. E lá eles geraram filho e se arrependeram. Deus voltou a se relacionar com ele, mesmo fora do ambiente. Eles não se separaram. Sabe por quê? Porque ele entendia o que eles fizeram foi errado, mas continuaram naquilo que Deus deixou. Você é minha mulher e eu sou sua esposa. Então, quem se aborta também tem feridas dentro de si. Se você já se abortou por uma palavra que alguém lhe deu, dentro de você, você vai desconfiar de qualquer pessoa. Porque alguém te machucou, te feriu, e você está ferido ou ferida, você nunca vai aceitar alguém falando com você. Porque a primeira coisa que sua mente vai trazer é parecido com fulano. Mesma coisa que fizeram com você, esse vai fazer, essa vai fazer. É um engano. Então muitas vezes você vai abortar dentro de si, de criar algo dentro de você novo, para conquistar algo novo, viver algo novo, ter relacionamento novos, porque você se abortou. Você vai entender melhor isso aqui. Pastor, explica. Vou explicar. Quantos de nós, e até eu me incluo, você está aí? Quantos de nós quer sempre que as pessoas digam: você é bem, nossa, você fez isso, top. Quem não quer? Mas quando alguém diz: você fez ruim, qual o sentimento que gera primeiro? Tristeza. Você se abortou. E por se abortar, a gente julga outras pessoas. Eu já usei aqui, vou usar de novo o Luiz. Luiz, quando chegava aqui no ministério, vinha aqui para o culto, tal, me via nos cultos no lar, ele não gostava de mim. Eu fiz alguma coisa nele? Não. Estou dando exemplo aqui, é tão claro que hoje ele me ama. Segundo ele disse, né? Tenho que falar as palavras dele, né? Você me ama? Então assim, você está conseguindo entender? A gente passa a julgar uma pessoa, aquele Gil, já vi parecendo ter o mesmo jeito aqui, falando que me feriu. Eu já boto na minha mente, fortaleza nele. Fica ligado. Com ele não vá aberto. Mas porque o problema está nele ou está em mim? O problema está em mim, que estou gerando um aborto, eu ainda não conheci, mas já julguei pela aparência, porque parece com alguém que me feriu. Mas a ferida não está nele, a ferida está em mim. O filho que está dentro da casa do pai está ferido, sendo o senhor de tudo, dono de tudo, mas questionando ao pai porque fez um cabrito para o filho que fugiu, para o filho que estava morto, mas reviveu. Ele ficou mal, porque dentro dele o pai não deveria dar a liberdade para o filho, a condição para o filho com dinheiro para gastar. Mas ele julgou segundo o seu propósito, mas ele não olhou como pai. Porque só quem entende filho é pai, meu irmão. Só quem entende filho é mãe.
Não é ninguém. Muitas vezes o pai vai dar um tapa no filho, aqui está fora vai dizer, precisava daquilo? Mas ninguém sabe. Muitas vezes, quantas coisas daquela forma que o filho já fez? Mas você viu naquela hora. Você abortou no seu sentimento, não gostou da atitude daquele pai. E aquele pai virou o diabo agora para você. Oi, estou falando para você, amém? É para essa igreja, não é para outras igrejas não, irmão. Quantas coisas pessoas falam de você, você gerou um aborto dentro de você. Você disse, não quero mais fulano nem nas minhas vistas. Mas você é crente, irmão. Você é cristão, você é filho de Deus. Você é alguém com propósito. Você é alguém que é de herança. Mas por causa das suas atitudes, você vai perder sua herança. O filho está dentro de casa, mas perdeu. O pai disse, o que é meu, nasceu? Você poderia pegar tudo. Você poderia gastar melhor do que seu irmão, porque você está dentro de casa. Você não preferiu sair, então você é mais amado que seu irmão, porque dentro de casa, é eu e você agora dentro de casa, o outro saiu. Ei, agora eu vou fazer a coisa de cultura, vou usar essa parábola de Jesus. Imagine esse pai chegando todo dia em casa, meu filho, que orgulho de ter você comigo, que orgulho que você não tem saído, que orgulho que você tem cuidado das coisas do seu pai, que orgulho, mas isso não foi suficiente para colocar na mentalidade dele, que ele era um filho de dono de herança. Ele estava com a mentalidade de escravo. Que tem mentalidade de escravo nunca vai aceitar uma mentalidade de filho, mas para isso precisa se arrepender para transicionar. É isso, irmão. Jesus está dizendo para a gente, vocês têm que conquistar suas heranças. Mas a mentalidade ainda é de escravo. Você está olhando para as coisas da terra, você está olhando as coisas que te paralisam, mas não está olhando para as coisas que o Pai já disse. Guarda a palavra, submete a palavra, espera na palavra, porque o Pai vai te dar a herança que você deseja. A gente faz o contrário. Cadê a herança? Cadê as coisas? Eu quero as coisas primeiro. Eu quero as coisas primeiro. E a gente não quer primeiro Ele. Não quer estar guardado nele. É por isso que o salmista Davi disse, me escondi debaixo das tuas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos. Ei, você está aí, irmão? Tem que gerar entendimento na nossa mentalidade nesses dias. A gente não pode viver com pessoas que têm mentalidade escrava, e a gente que está na mentalidade de filho, se tornando escravo, aceitando a mentalidade escrava e corrompendo a mentalidade de filho. Vocês têm que ouvir uma mentalidade escrava, mas você tem que dizer, você é filho, porque como eu sou filho, você também é filho. Entra nessa mentalidade que você vai ver dar certo. É por isso que tem pessoas que se abortam e tem ferida dentro de si. Se você está aqui nessa noite, se porventura essa ferida ainda existe dentro de você, você já julgou alguém pela aparência. A aparência engana, irmão. A aparência engana. Tem pessoas que você olha e você diz, deve ser só Jesus. Vou usar a interpretação dos tempos antigos dos cristãos. Só o sangue. Mas quando você conhece, você diz, nossa, que amor de pessoa. Eu julguei, não conhecia. Quanta experiência eu tenho com pessoas que me julgaram. E um dia começaram a andar comigo num carro e dizer, rapaz, te julguei, você é outra pessoa. Porque a aparência muitas vezes pode nos enganar. Luizinho, ou foi Kleber que falou? Foi Kleber que falou que pode ter um maribundo no meio do caminho, mas ele é a chave para a sua vida. Eu estava na conferência. Sabe o que foi a chave para a minha vida? Um doutor. Doutor Samuel, pastor Samuel. Eu esperando receber tudo de lá da conferência. Tá eu conversando com um cara. Ele passou uma vez, passou outra vez. Na segunda vez ele disse, cara, senti um cheiro de mestral em você. Você é mestral, pastor. E eu tive que vir aqui falar com o senhor. Passei 2 vezes aqui, me agoniou. Deus falou comigo, se for recebe no Espírito, eu recebo tudo, meu filho. Libera tudo, ora aqui, ora, libera tudo. Eu vou perder a oportunidade? Oportunidades são poucas. Eu libero tudo e Deus foi movendo ali no meu coração. Ele começou a falar coisas que estão no meu íntimo, no meu entendimento, no meu secreto. De quem eu esperava, não saiu. A palavra falava comigo, mas aquilo que eu precisava para o meu ministério, para a minha vida, estava na mão de outro.
Sabe o que eu acho mais lindo? Quando Deus vem nos entregar a herança, Ele vai usar alguém que você não está esperando. Quando Ele vai transicionar a gente para uma mentalidade para conquistar coisas grandes agora, Ele vai usar a pessoa que você nunca viu. Só para tu ter ideia, o cara falou: se for faculdade, gera para ele também, Senhor. Eu libero, eu tomo posse, mesmo que eu não quero estudar, mas eu tomo posse. E aí foi falando tais coisas. E eu disse: essa daqui é poderosa, essa daqui estava dentro de mim, muito tempo. E o Senhor falou agora: glória a Deus. Porque tem segredo que a gente ora, que a gente não diz a ninguém. Tem coisas que a gente abre para os filhos, para os amigos, para os íntimos principalmente. Mas tem coisas que vocês dizem assim: é muita loucura. Se eu falar, vai dizer que eu estou ficando doido. Ei, mas eu poderia julgar a aparência dele, amém, irmão? Eu poderia dizer assim: ó, vou esperar de Judson, vou esperar de vovô. Vovô vai sair de lá. Senhor, toca nele para ele vir aqui em mim e tocar. E não. Em uma conversa, tomando suco, o cara passou 2 vezes e sentiu o cheiro de mestral. E o Senhor está te habilitando para uma profundidade maior. Você está aí, querido? Se Deus está me habilitando, você que está aqui, você também tem que ser transicionado. Por isso que Deus me deu essa mensagem, para eu trazer. Eu preguei essa mensagem em 2021, mas não preguei com essa forma como eu estou pegando. Então para de olhar as pessoas e julgar ela. Para de pensar nas coisas que te fizeram do passado e olha para o seu futuro, vivendo no presente, mas pensando no seu futuro, pensando na sua herança, pensando em quem você está se tornando, pensando quando você chegar lá, o que é que você quer fazer para o Senhor. Toda pessoa que se aborta, ela vive o mesmo ambiente dos outros, mas não abre o coração, não se permite. Aqui é o segredo. Primeiro é guardar a palavra, segundo é abrir o coração, é se permitir. Para alguém te confrontar dentro da sua alma, alguém te dizer: seu posicionamento está errado, a vida que você está levando está errado. Olha o que a Bíblia diz: e isso é caminho de morte, mesmo que parece que não é, mesmo que parecendo que está dando certo, mas você vai cair no buraco. E deixa eu te dizer, o bom pastor já pegou a primeira ovelha, e ele está dizendo: eu não preciso pegar de novo, porque agora eu liberei pastores segundo o meu coração, que vai te levar a palavra fresca, a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento, a palavra que cura, a palavra que vai libertar, e a palavra que vai te dizer: recebe a sua herança como filho, porque se permitir, o Senhor te sará e cuidar de você e te direcionar. Alabadagachai. Seja alguém, querido, que esteja disponível: Senhor, eu quero viver o novo do Senhor, eu quero abrir meu coração, eu não quero viver uma vida de engano. Eu estou julgando as pessoas, eu estou olhando para a aparência, eu estou olhando muitas vezes para a igreja, para A, para B, para B, C. Não, eu quero olhar para a cruz. É lá que está meu segredo, é lá que está a minha história, é lá que está a história da minha família, é lá que está a história dos meus amigos. Eu quero ser alguém de herança. Rabadagasuri Karbachai. A melhor maneira de não comprometer sua herança é você cuidar da palavra de Deus, que é a semente. Que você está recebendo, você tem que levar para sua casa e debulhar e dizer: Senhor, eu permito, meu coração não permito. Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Eu estou vivendo algo que está errado, então me transiciona para o lugar que está certo. É isso, irmão, que vai te levar para o lugar que o Senhor deseja. Gálatas 4:1 vai dizer: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Digo, porém, todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O texto está dizendo: alguém que é inexperiente, alguém que não se permite, ele, ainda que seja dono de tudo, ele é um servo, ao qual ele é o patrão, mas ele se tornou também na mesma medida, na qualificação, no mesmo propósito, no mesmo entendimento como aquele servo. Só por quê? Porque a mente não mudou. E
E o que faz você crescer não é o que você faz. O que faz o que você crescer é o que você obedece. Entendeu, varão? Não é o que você faz, é o que você obedece. Quem obedece se permite. Não é o que faz. Alguém que faz, ele vai dizer: eu gosto de fazer isso, mas não gosto de fazer aquilo, então eu só vou fazer isso aqui. Não, eu gosto de fazer as coisas, mas eu não gosto de obedecer. Então, não. Alguém que obedece é alguém que está dizendo: Senhor, eu sou teu servo, mas ao mesmo tempo eu me torno herdeiro. E como eu sou herdeiro do Senhor, você vai dizer: eu quero tudo que o diabo roubou. Porque se minha mente transicionou, se minha mente transicionou, o céu se transiciona para a terra. Porque o que está ligado na terra será ligado no céu. Tem coisas que a gente está sofrendo onde a gente poderia mudar a mentalidade e Deus mudar o resultado da nossa vida. Sabe por quê? Porque as coisas estão em primeiro lugar e não o Senhor está em primeiro lugar. A nossa vontade está em primeiro lugar, mas não a vontade do Senhor está em primeiro lugar. É por isso que quando alguém ganha algo de valor, alguém guarda. E todos nós que estamos aqui já ganhamos de valor. A diferença é se nós estamos guardando e valorizando o que nós estamos guardando. Aquela joia, ela só ia ser usada no dia do casamento. Então ela tinha algo chamado responsabilidade.